Temos um personagem aqui, brincadeira. Temos a Ellen Thanos. Olha que nome forte, gente. Ela é pós-doutora em farmacologia. O nome é outro, Ellen? Não, farmacologia. Farmacologia. Ela é pós-doutora em farmacologia. Como que eu me conectei com a Ellen? Eu fui para uma palestra sobre psicofármacos para psicólogos. Gente, a gente não domina essa área, porque a gente praticamente não tivemos essa matéria na faculdade. Quando tem optativa, e a gente, faz isso aqui para entender de medicamento para os nossos pacientes. Eu fiz questão, quase que implorei, gente, para ela vir aqui. E ela prontamente aceitou. Ellen, se apresente e conta um pouquinho da sua história para a gente falar sobre como é importante para nós psicólogos entendermos, não só entendermos, mas acompanharmos mais de perto a questão medicamentosa para os nossos pacientes. Primeiro eu vou te agradecer pelo convite. Na verdade, é sempre um prazer participar desses eventos, né, multidisciplinares. E eu sempre senti falta, dentro de alguns cursos, de farmacologia, né? Na verdade, a minha formação é farmácia, né? Estudei bastante farmacognosia, que é a origem dos fármacos. E fiz também uma especialização, né, o doutorado e o pós-doutorado em farmacologia de produtos naturais, né? Na verdade, não foge muito do tema, porque todas as plantas acabam sendo aí matéria-prima para os nossos fármacos, até sintéticos. E a psicofarmacologia, ela é uma área muito importante dentro da farmacologia. Então, assim, primeiro, acho que o psicólogo ele precisa entender de farmacologia como um todo, né? Não só o psicólogo, como todos os outros cursos da saúde. E segundo, muito sobre a psicofarmacologia. A psicofarmacologia, ela envolve o quê? Aqueles fármacos que vão atuar no sistema nervoso central. E aí você precisa ter um conhecimento muito amplo dos neurotransmissores. Infelizmente, a gente ainda percebe nos cursos que a psicofarmacologia não é uma disciplina dentro de todas as universidades de psicologia. Poucas federais têm como matéria obrigatória. As que oferecem a disciplina de psicofarmacologia, ela acaba sendo optativa. Aqui na UNB, aqui na UNB ela é optativa, estava numa transição de entrar como obrigatória. E nas particulares, a gente acaba tendo ali um curso extra, uma formação... Mas aí é que tá. Eu ouvi isso de uma pessoa que veio institucionalizar, implementar o curso de fonoaudiologia na UNB, 10 anos atrás. E ela, doutora e tal, veio para implementar o curso. E ela falou, Kelly, não tem fonoaudiólogo em Brasília porque a UNB não tem. Então a UNB ela acaba puxando muito a corda para as universidades particulares. Porque se a particular quer concorrer, ela tem que colocar algo tão bom quanto equivalente. Mas se na UNB não é obrigatório, você acha que as particulares vão colocar como obrigatório? Então, eu acredito que é uma tendência, né? E não acho que eu acho que se a UNB coloca, puxa a corda, puxa o sarrafo para cima. Exatamente, mas não é só concorrer, né, Kelly? Porque também são os profissionais. Se eu tenho dentro da UNB em Brasília profissionais especializados em psicofarmacologia na psicologia, ele acaba saindo para dar aula também nas particulares, palestras, etc. Então, o que a gente vê hoje é uma necessidade de que o psicólogo precisa se adequar a isso. Por quê? Como que eu vejo? Qual a minha preocupação? E, assim, sempre tentei trabalhar junto ao curso de psicologia nas faculdades que eu acabo ali atuando. O que eu percebo é que a farmacologia precisa muito do psicólogo. E o psicólogo precisa estar junto com a farmacologia, porque a farmacologia, ao contrário do que muita gente pensa, ela não se resolve por si só. Os fármacos, eles são super importantes, são ferramentas, eles vão de fato ajudar a resolver, né, um desequilíbrio patológico, só que muitos dos fármacos, independente de ser da área de psicofarmacologia, qualquer fármaco, você precisa de um acompanhamento do tratamento, principalmente doenças crônicas. E quem vai fazer esse acompanhamento? O médico, ele prescreve, o fármaco já foi desenvolvido pelo farmacêutico, o enfermeiro pode administrar, mas quem acompanha? Principalmente aquele que eu vou usar cronicamente e que eu tenho efeito e que eu tenho que aceitar. Então, aí entra a terapia. Então, assim, é importante para o psicólogo entender que ele também vai lidar com pacientes que usam fármacos. Sim. Então, é uma disciplina, assim, muito importante do ponto de vista terapêutico mesmo.
né? E às vezes, quantos efeitos colaterais emocionais são provocados a partir do efeito colateral físico do remédio mesmo, né? Exatamente. Então, tanto para melhora quanto para piora do paciente. E aí, antes de entrar na psicofarmacologia, pensa lá no anti-inflamatório de uso crônico. Nós não estamos falando de sistema nervoso central ainda, de distúrbios psiquiátricos ou psicológicos. Nós estamos falando de uma dor mesmo física, né? Que é um processo, sei lá, inflamatório, mas é crônico. Você está, sei lá, engessado, ou vou passar por um tratamento longo. Isso pode começar, inclusive, a te atrapalhar psicologicamente. Por quê? Porque você está lá um mês, por exemplo, se restringindo de alguma alimentação, ou de alguma saída, ou de algum processo, porque você está fazendo um tratamento. Cervejinha. E aí, a terapia pode te ajudar. Olha, é um processo, você vai voltar a andar bem, você vai voltar a melhorar, você vai tirar o óculos, você vai poder usar, né? Eu faço uma dinâmica com os meus pacientes quando eles entram, né, nessa briga com o remédio. Eu faço uma dinâmica, eu sou gestalt terapeuta, e na gestalt, não é exclusiva da gestalt, mas a gestalt é muito comum usar a técnica da cadeira vazia. E aí, quando eles estão muito resistentes com a medicação, seja lá qual for, eu faço a técnica da cadeira vazia e coloco a medicação lá, conversa com ela. Pergunta pra ela o que ela vai te trazer, quais são os benefícios, o que ela vai te tirar. Conversa e traz ela para perto, traz a medicação para perto como tua aliada. Então, eu coloco a medicação na vida do paciente como um ente mesmo, como um ser. Que ele não é um ser vivo, mas é algo que vai atuar dentro dele. E aí eles têm essa conversa com a medicação para assimilar e para trazer a medicação enquanto algo que vai ajudar para parar essa briga emocional com uma coisa que é física. E que é necessária a aceitação, a adesão e o prazo para que você tenha esse retorno, que é outra coisa difícil. Porque a partir do momento que você sabe que tem que tomar uma medicação, nós somos muito imediatistas. O ser humano quer uma coisa para ontem. Então, ele quer tomar aquele medicamento, né, e acordar curado, né? Acordar diferente. Não é assim. Alguns fármacos, e aí entra até esses que atuam no sistema nervoso, eles precisam de um tempo para que o corpo se adapte e mostre, né, o resultado. Sim. E essa adaptação, como tudo, né, a pessoa quer acordar milionária, ela quer acordar magra, ela quer acordar inteligente, e a gente está vivendo uma era da medicalização. Então, mais uma necessidade de trazer essa disciplina, e aí eu brinco, né, puxo sardinha para o meu lado, que eu acho que farmacologia devia ser obrigatória em todos os cursos superiores, como uma introdução à farmacologia. Todos nós, né, usamos, vamos usar, ou já usamos, ou vamos precisar passar por alguém que já usou uma medicação, né? Seja de uso agudo, seja de uso crônico, ajudar uma criança, ajudar um idoso, ou você vai passar por uma situação dessa. E aí a gente não ter noção disso, né, deixa a gente um pouco fora. E quando se fala de profissionais de saúde, ainda mais importante que a gente saiba sobre dose, sobre efeito colateral, sobre efeito adverso, né, sobre o que pode esperar daqueles fármacos. Então, assim, por que a era da medicalização? Por que você fala isso? Né, porque hoje o ser humano chegou num ponto que a gente evoluiu muito na química, trouxe muitos fármacos, só que a gente não quer esforço. Eu quero um fármaco que resolva todos os meus problemas. Uhum. Então, hoje o ser humano ele quer um fármaco... Na verdade, ele quer entorpecer, ele não quer sentir. Ele não quer ainda desafio, mais se for dor, ele não quer tentar. Ele quer um medicamento para acordar, ele quer um medicamento para dormir, ele quer um para comer, ele quer um para ter... Parar de comer. Para parar de comer. Um para ter filho, outro para não ter filho. Um para ter vontade, outro para não ter vontade. Então, assim, será que não é a hora de... Faz um esforcinho. Será que você não consegue sem medicamento? Ah, mas tem medicamento para isso. Tem medicamento para isso. Mas você não pode sem o medicamento? E quem faz esse elo? Quem vai te convencer que você pode sem o medicamento? Será que esse não é o profissional psicólogo? Quem que vai te convencer que você não precisa mais desse medicamento? Ou que agora você precisa? Ou que precisa fazer a transição entre estou com medicamento, vou fazer... Eu falo muito isso para os meus pacientes. Eu falo, cara, é um tripé. Vamos lá. A medicação, a terapia e a atividade física. Por que que eu uso a atividade física? Eu insisto muito e trouxe isso para minha vida para
Pra eu falar com propriedade. Porque eu detesto falar as coisas que eu não vivo. Então, consonância pra mim, falar uma coisa e fazer pra mim é muito importante. Então, eu sempre falei pros meus pacientes, atividade física é o nosso tripé. E eu uso a atividade física pra movimentar exatamente nesse lugar. Principalmente quando eles entram na medicação. E você quer sair da medicação algum dia? Atividade física. Porque é por meio da movimentação desse corpo que você vai ativar para que o teu corpo produza quando a medicação sair. Então, você tem que começar enquanto você está tomando remédio. Ensina o teu corpo a produzir para algum dia. Você quer usar para sempre? Beleza. Agora, se algum dia você não quiser mais usar a medicação, você vai ter que ensinar o teu corpo a produzir. Eu não conheço, aí você me ajuda a ver se eu tô falando bobagem, porque eu sempre falo isso pros pacientes. Eu falo, cara, você precisa, e a atividade física é a ferramenta que vai te levar para algum dia não precisar mais da medicação, se for o caso. Então, bom, vamos tocar nesse assunto. Então, vamos entender aqui. Indo para a psicofarmacologia, a atividade física é essencial. Outras patologias, talvez nem tanto. Mas quando se fala de neurotransmissores, o que faz a atividade física com a gente? Libera serotonina e dopamina, que estão relacionadas diretamente com ansiedade, com depressão. Então, nesse quadro de fármacos, você está coberta de razão quando você fala, se você quer tratar a sua depressão, atividade física é essencial. Aí o outro fala assim, mas nunca tive tesão em fazer atividade física. Né? Mas não é esse o processo, é chegar até lá. Né? E aí você vai encontrar pessoas em que a atividade física é essencial antes, por exemplo, do tratamento, durante, depois. E aí é outro processo importante para o psicólogo perceber. Por quê? Vamos lá nas patologias, né, do sistema nervoso, das patologias psiquiátricas. A depressão e a ansiedade. De onde elas vêm? Quem que nutre elas? De onde elas surgem? Num desequilíbrio dos neurotransmissores. Quais? Durante muito tempo, a gente acreditava que era serotonina apenas. Né? Depois dopamina. Depois, será que isso não está relacionado à adrenalina? E o GABA? O que o GABA faz? Que é o nosso principal neurotransmissor, né? De acalmar, de aquietar. Então, assim, quando você vai estudar a fundo, você vê que é uma mistura desses neurotransmissores todos. E o exercício físico está muito relacionado à liberação desses exercícios, de todos esses... E ativação, né? Porque às vezes está ali quietinho, paradinho, e a atividade física obriga o sistema a ativar. Por isso que eu falo, é uma ferramenta. E assim, tanto quanto a medicação, a atividade física é uma ferramenta. E eu sou ousada ao ponto de dizer, só tenho dinheiro para pagar a terapia ou a atividade física, só posso pagar Cara, por mais que a terapia seja importante, comece então pelo físico. Porque você vai ativar várias áreas da sua vida até para você ter dinheiro para pagar a terapia. Você não fazer que a terapia virar, seja dispensável, mas se eu não provoco esse cara para ele entender que a partir do corpo dele é que tudo vai se transformar, que é a partir dele, porque às vezes o paciente vem para terapia achando, do mesmo jeito que ele vai para medicação, achando que a gente vai resolver. Mas eu tô lá na terapia e não resolve, você não resolveu? Você não mudou. É uma combinação de fatores. Você pegou lá a ferramenta, pegou os elementos e não aplicou. Então eu falo para ele, você só tem dinheiro para pagar paga a primeira atividade física. Começa na atividade física, faz esse movimento, movimenta isso aqui, porque isso vai ter um efeito paralelo, que é você querer trabalhar mais, ter mais energia, mais disposição, ganhar dinheiro. Porque às vezes ele chega e eu não tenho dinheiro para pagar academia. Tu não tem um tênis? Então, porque você não precisa exatamente uma caminhada, entendeu? Fazer um exercício você mesmo. Mas eu provoco ele, falo, você tem que escolher Na verdade, é a movimentação do processo. Isso. E aí você começar a ativar. E hoje a gente está vendo muito isso, por exemplo, na infância. Não precisa. As crianças não estão os jovens. Aí você fala assim, por que aumenta déficit de atenção? Por que aumenta a hiperatividade? Por que aumenta a ansiedade e depressão no adolescente? Porque eles não fazem mais exercício como antigamente. Então eu não estou liberando serotonina. Em casa morto. Eu não libero serotonina e dopamina pelos métodos tradicionais. E aí o que o pai quer? Eu vou dar uma medicação para fazer isso quimicamente. E eu não preciso disso.
Eu não preciso de chegar a esse ponto. Não que não exista patologia. De novo, vamos lá. A gente precisa entender até onde que é patologia, de fato, e que o fármaco é necessário, até onde eu posso intervir com o exercício, que a gente estava falando, e até onde a terapia vai intervir. E mesmo que exista o fármaco, eu ainda preciso aliar a terapia e ao exercício, que é o que a gente estava. Então, uma tríade, que eu vou ter que trabalhar isso em conjunto. Em cima dessa tríade. E principalmente no jovem. Existem alguns programas, que eu acho que é até interessante depois você comentar, ir atrás, trazer alguém que trabalha com esse programa, que substitui, né, o uso, por exemplo, de medicação para alunos com déficit de atenção com exercícios. Eles já fizeram... Psicomotricista. Eles já fizeram um acompanhamento. Antes de fazer uma prova de matemática, jogar uma partida de xadrez. Antes de fazer uma prova de matemática, jogar um jogo de carta. Por quê? Porque aquele paciente é estimulado do ponto de vista de um esporte, do ponto de vista de memória, do ponto de vista de aguçar sua energia, e fizeram até recentemente assim, se você deixar ele ganhar antes da prova, ou da avaliação, ou da seleção, melhora ainda mais o desempenho. Por quê? Você trabalhou tudo e ainda liberou aquela dopamina daquela, nossa, consegui. Não só ativei tudo, como ainda fui capaz de chegar no máximo, e ganhar a partida, ou conseguir até o final. Então, para mostrar que, de fato, existe uma correlação. E aí fizeram um grupo comparando com quem estava tomando a Ritalina, quando a Ritalina surgiu e tudo, e o grupo daqueles pacientes que faziam baseado em exercícios, baseado em terapia, psicoterapia, e o resultado era tão bom quanto. Ou seja, será que tem que ter necessidade desse uso desse fármaco? Né? E quem vai dizer se tem? E quem vai dizer se teve e agora não tem mais? E tudo é experimentação. Se você não experimenta, você nunca vai saber. E eu vivi isso, de novo, né, que eu tô te falando. Ano passado eu precisei tomar ansiolítico e hoje eu tô com um projeto todo dia. Que eu como todo dia, tomo a medicação todo dia, tomo banho todo dia, então tem que fazer atividade física todo dia. Não é, eu coloquei na minha vida como uma coisa não opcional, mas obrigatória. Do mesmo jeito, tem dia que eu não tô afim, mas eu não tomo banho. Tem dia que eu tô com preguiça, tá frio. Agora não, né? Não posso nem falar isso. Mas no dia que tá frio, a vontade de tomar banho é zero, mas não toma. Então, não tenho vontade de ir pra academia. Não sou atleta, não sou crossfiteira, não sou da religião da academia, mas eu vou todos os dias. Mas não numa atividade, tipo assim, de ficar malhada. Cara, é igual banho. Eu posso não querer, eu posso não gostar, mas eu vou tomar. Porque eu não queria tomar medicação, eu tô tomando. Como é que eu não vou na academia? Mas aí é um processo também de encontrar uma atividade física que te agrade, né? Porque aquela pessoa existe, gata. Mas eu acho que no final das contas... A mim, não. Você tava falando da sua filha que luta jiu-jitsu. Ela deve amar, ela deve contar os minutos pra ir pro jiu-jitsu. Mas você encontra... judô que ela faz, judô. Né? Mas assim, eu acho que você encontra. E assim, isso porque trabalhou na infância. O que a gente precisa desde criança, porque é igual você falou, vira hábito. Então, se você deixa pra gente mais velho se adaptar, que é outra coisa importante, por isso essa preocupação dessa era da medicalização tão cedo hoje pros jovens. Porque eles também já sabem que existe medicamento para tudo. Eles estão sendo criados assim. Eles conversam, um dá o Venvance pro outro. E aí exatamente. E aí o que eles escutam é o pai falar assim, não, ele tem déficit de atenção, ele não toma medicação, ele tira nota baixa, porque ele tem um problema. Então, assim, aquilo que de fato pode ser uma patologia passa a ser, às vezes, uma muleta daquele jovem que não é bobo, e ele, pelo contrário, é bem mais esperto, e vai falar, não, vou usar isso né? E aí, por isso a importância, de novo, do terapeuta. Vai falar, seu filho não tem problema nenhum. Ele não quer estudar como qualquer outro jovem que quer, né, burlar ali o sistema. Ele não tem problema nenhum. Ele consegue, sim, se concentrar, ele consegue, sim, mas ele não quer, porque ele sabe decorar tudo que ele quiser. Só não consegue decorar para a prova? Peraí, tem algum problema. Porque a patologia em si, ela mostra que você tem problemas de concentração para tudo. Não é só para um assunto específico. Não existe concentração seletiva. Aí eu ainda brinco e falo assim, seu filho tem... mas ele sabe todas as letras de música, ele sabe tudo do videogame, mas a matemática e o português ele não sabe. Então não é déficit de atenção. É concentração seletiva, né? Que faz parte do jovem adolescente. Isso é excesso de hormônio, de energia. De informação também. Se ele for absorver tudo com a profundidade que ele absorve a música, por exemplo, surta.
Porque não dá para absorver a gama de informações que a gente tem, a profundidade, a oportunidade, a facilidade para absorver tudo. Se ele não filtrar o que ele gosta, coitado. Então, e aí ele tem que saber, aí você vai seletividade. Você pode gostar disso tudo, mas vamos tirar um pouquinho de atenção para matemática e para o português? Vamos começar a estudar? E aí, assim, não quero que me interprete mal. Existe a patologia? Existe. Lógico. Quem vai ajudar a fazer o diagnóstico correto? Eu vou precisar de um grupo de profissionais, né, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, médicos. E agora sim, essa criança está diagnosticada com déficit de atenção, vamos supor. Por que é muito sério isso? Porque quando você faz um diagnóstico desse, eu estou querendo dizer que existe um desbalanço entre os neurotransmissores. Ou mais ou menos de algum deles. E aí eu vou intervir com algum fármaco. Beleza. Eu ouvi você falando na palestra que já existem exames capazes de dizer exatamente o que está ocorrendo. Exatamente. Só que a gente não pede porque são exames caros. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer mapeamento neurológico. Mas qual que é o risco? Por que é o risco? Porque, por exemplo, se essa criança não tem nenhum déficit de dopamina, ela não tem, oficial, mas cismam que ele tem. O que você vai fazer? Quando você entra com uma medicação, como é o caso da Ritalina, né, do metilfenidato, o que eu estou fazendo? O que faz a Ritalina no cérebro? Aumenta adrenalina e dopamina. Eu estou dando um super estimulante para essa criança. Sabe quem que aumenta a dopamina no cérebro? Cocaína, por exemplo. Olha o risco que eu estou. Então, se essa criança não for de fato diagnosticada com falta daquele neurotransmissor, eu estou dando um fármaco que vai aumentar muito. Vamos para o outro lado da conversa. Excesso desses neurotransmissores também são patológicos. Já se sabe que os surtos psicóticos, né, os toques todos esses transtornos psiquiátricos estão relacionados ao excesso da dopamina. Então, olha o que eu estou criando. Se aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele jovem não tem falta disso, e eu estou dando aumento daquilo, o que eu estou criando? Uma pessoa que vai ter muito. Então, o que acontece? Será que esse jovem tratado errado lá na frente não vai ser um psicopata? Qual é o risco? Enorme. E não se fala disso. Ou de desenvolver outras questões mais graves. Então, síndrome do pânico, bipolaridade. Os transtornos, a própria esquizofrenia, é excesso de dopamina. Como que ela chegou nesse excesso? Ela tomou na infância sem precisar. Então, assim, o risco de você fazer um diagnóstico errado é muito grande. Tá? A minha preocupação com a psicofarmacologia, e aí eu acho que o psicólogo precisa conhecer mais, porque ele que vai dar essa freada, é um diagnóstico mal feito. Para depressão, para ansiedade, para transtornos. Porque se não há o déficit, você pode estar estimulando o excesso. E no sistema nervoso central, quando eu falo em falta ou em excesso, eu estou falando de patologia. A falta é grave. É gravíssima a depressão por falta de serotonina e dopamina. Leva ao suicídio, leva a convivência, né, perturbadora. Mas o excesso leva a transtorno psicótico, né, a esses casos que a gente vê, inclusive hoje, terrível, de um jovem pegar uma arma e sair atirando. Isso é excesso de dopamina. No nosso país, no Brasil, não se faz esses estudos. Fora do país, esses estudos já são feitos. Depois que tem esses surtos e que o próprio psicopata se mata, eles fazem uma necrópsia e análise cerebral e já foi observado uma hiperfunção, né, da área de dopamina, de produção de dopamina, dopaminérgica. Não só da dopamina, mas da serotonina também. Então, o excesso das duas, e aí claro que da adrenalina também, está relacionado a esses transtornos. Então, não são fármacos assim, se eu tomar e não der nada, tá tudo bem. Não é bem então, assim, eu preciso né? ter certeza, porque se eu não tenho falta, eu vou ter excesso. Se eu tenho excesso, eu posso usar a quantidade que eu preciso. Eu imagino assim, um potinho. Tem lá, o potinho tá lá. Ele tem o tanto que eu preciso. Eu não vou na fonte e pego. Tá lá o potinho. Como eu não faço o movimento de ir no potinho e pegar, eu só coloco mais para transbordar e encher muito e eu sentir muito. É mais ou menos isso a analogia? Às vezes você tem, não tem. Isso, ou às vezes não tá tem. Tá vazio o seu Aí, potinho. beleza, mas vamos imaginar nesse ponto que você falou. Ele pode estar vazio ou ele pode estar muito cheio. Aí eu tomo uma medicação para diminuir ou eu tomo uma medicação para encher. Beleza. Mas vamos
pensar nesse fator que você falou, às vezes não precisa. Então o potinho tá lá, o potinho tem a quantidade natural, não vou nem chamar de normal, mas é natural. Só que precisa fazer um esforço para ir pegar, que seria correr, brincar, fazer um esforço físico. É porque às vezes, qual que é o grande segredo? Primeiro, não existe um tanto certo pro potinho. Por isso que eu falei, não falei nem normal, o natural. Que aquela então, na criança verdade, precisa. esse é outro desafio para tratar os transtornos, né, psiquiátricos ou psicológicos. Por quê? Qual que é o ideal pra você ficar feliz? Quanto eu preciso de dopamina e de serotonina para ser feliz? Para cada um vai ser um. E para cada momento. Por que a sua felicidade é diferente da minha? Isso te deixa muito feliz, mas isso não me deixa feliz. A gente tá aqui, a gente gosta de falar, isso deixa a gente tá um poço de serotonina e dopamina aqui. Por quê? Nós estamos falando, vibrando. Tem gente que não gosta de falar, fica escondidinho ali, né, atrás da cara, não, meu negócio é ficar aqui, eu sou dos bastidores. Né, então, assim... ela nem fala mais, ela só faz assim. Então, o que acontece? Isso são formas diferentes. Então, os potinhos existem. E detalhe, não é uma substância só. É uma combinação de 3 substâncias. Olha de novo por que é bom o psicólogo conhecer isso. E saber, e ativar lá a psicofisiologia, né? Porque neurofisiologia, eu preciso entender dos neurotransmissores. Sim. Se fosse um só, tava fácil. É uma combinação de 3. E aí você tá falando assim, esse potinho não precisa dopamina. Ele tá normal, mas a serotonina tá baixa. Entendi. Aí ele tá tomando um medicamento para aumentar a dopamina. E não para aumentar a serotonina. Olha o que eu tô querendo dizer. Tem medicamento que aumenta um só, que aumenta os 3, que mexe com o GABA, que mexe com dopamina, que mexe... E o que cada um faz no corpo? Não tem um remédio para equilibrar? Então... Dizer assim, olha... O mínimo necessário é esse aqui. Vamos tomar mas uma quem droguinha tem? para levantar só os se 3. for aquele que não tem nada. Mas e o paciente sempre não tem nada? Existe? Esse paciente que não tem nada, ele nem sai da cama. Esse é o mais raro. A psicopatologia, ela não é um neurotransmissor só responsável por esse desequilíbrio. Na verdade, é uma combinação de neurotransmissores. E o grande desafio é saber quanto de neurotransmissor, ou qual está maior ou menor, né? Porque a patologia, ela é um desequilíbrio do corpo. Então, se você está bem, significa que está tudo bem. Agora, quando você começa a manifestar algum estado patológico, significa que houve um desequilíbrio. E aí, a tentativa desse equilíbrio é que o fármaco vai fazer, do ponto de vista químico. Mas nem sempre precisa ser químico. Principalmente quando se fala de psicofarmacologia. Porque, igual eu falei, eu tomar 100 miligramas de uma substância, são 100 miligramas. Mas quanto que é o necessário para tratar um distúrbio psicológico? A gente não tem esse padrão. Então, na verdade, é uma mistura de equilíbrio. Aí é uma coisa que eu escuto muito, né? Os pacientes falando que as duas medicações que eu tomei foram em gotas. E aí a minha psiquiatra, ela já sabia da minha sensibilidade, sempre fui muito resistente com medicação. E ela falou, olha, eu vou te passar porque esse aqui é gotas, a gente pode começar de pouquinho e ir controlando. Tem como diminuir e aumentar, porque não é um comprimido que tem que fracionar e você não sabe quanto que você está fracionando. E isso para mim foi muito importante, tanto com a fluoxetina quanto com o estalopram. Que os dois, ela receitou em gotas, que eram disponíveis em gotas, para eu ir subindo bem devagarinho e de fato e sentindo qual era o ponto. Para eu não precisar tomar 20 miligramas, sendo que na verdade a minha dose de estabilização foram 8 gotas. Dose infantil, eu estava tomando dose pediátrica. E nessa dose pediátrica, a gente sentiu que não precisava de mais. Eu parei em 8 gotas. E as 8 gotas foram o suficiente para me dar até a TM. E aí foram vários efeitos colaterais ao ponto dela trocar para o estalopram. Se não fosse gota, se eu tivesse com 20 miligramas, como é que eu ia saber... Bom, aí é outro rolê. E aí é o que eu falo desafio. Da importância de ter uma noção de farmacologia. Porque assim, o que acontece? A gente, quando usa um fármaco que vem industrializado, a gente é colocado dentro de uma caixinha, né? E aí eu comentei, ninguém é igual. Então, quando eu tomo um comprimido, ele é o mesmo comprimido para mim e para você. Mas meu distúrbio não é igual ao seu.
E a minha dose, por mais próxima que seja da sua, não é idêntica. Então, se eu não consigo fracionar o comprimido, eu só tenho esse, eu vou acabar fazendo uma prática que não é muito recomendável, que é partir. Ou tomar 2, ou tomar 1,5, né? Então, de fato, as gotas acabam sendo uma boa opção. O ideal é que a gente pudesse preparar o medicamento para a Kelly, para E ela. aí, vamos falar, existe, assim, a gente fala muito do psicofármaco, da indústria farmacêutica, da medicação e tal, mas eu sou a louca do chá. A gente ainda pensando, né, em distúrbios emocionais, psicopatológicos mesmo, ou só emocionais, né, que são ali as nossas neurosezinhas mais leves e tal, tem uma outra forma, existe outra forma de tratar isso que não seja só com a indústria farmacêutica propriamente dita? Então vamos lá, antes de chegar na indústria farmacêutica, ou no chá, ou em alguma outra opção. Primeiro passo, distúrbio, né, psicopatológico. Vamos entender. Primeiro passo, existe necessidade da terapêutica farmacológica? Aí vem o psicólogo, de novo, junto com a sua, né, com o psiquiatra. É necessário? Não. É um distúrbio leve, uma neurose suficiente que pode ser tratada, por exemplo, com exercício e terapia. Por quê? Nos exercícios e na terapia, eu já vou conseguir, né, trazer essa produção de novo de neurotransmissores. Por isso é importante. Como é que é esse perfil de ansiedade? Vamos supor ansiedade desse jovem, vamos supor um jovem adulto. É um perfil de ansiedade quando ele tem alguma coisa importante para fazer, e aí você percebe que é normal. Você consegue perceber que é normal a ansiedade? A ansiedade, não existe ninguém que não fique ansioso por uma grande coisa no dia. Evento. Eu vou participar de uma prova, é uma ansiedade. Eu vou dar uma palestra no meu trabalho, é uma ansiedade. Um professor vai dar uma aula, por mais que ele faça aquilo sempre, é um processo de ansiedade. Essa ansiedade é normal, e nessa hora você tem um pico de serotonina. Esse pico não pode ser o suficiente para te dar pânico. Então você tem um pico de adrenalina, de serotonina e de dopamina, porque é isso que vai te fazer falar, de ir lá e fazer e acontecer. Então, o que acontece? Esse pico é o suficiente para ele não ter hipertensão, para ele não ficar, né? Para ele não entrar num estado de pânico. Então, assim, o exercício antes acalma isso. A terapia para ele aprender a lidar com essas situações que ele é colocado, né, nessas situações, ajuda? Não, é tão alto, passou do limite, que agora ele precisa de alguma coisa antes. Então, ele tá atrapalhando, porque ele não consegue mais falar em público, ele não consegue mais fazer as funções dele, então deixou de ser normal. Então, quando é disfuncional, né, não funciona, aí a gente já pensa em termos de doença. Aí é patológico. O que a gente vai fazer? Chegamos à conclusão que um fármaco precisa. É uma ferramenta, tá? A própria psicóloga, você chegou com o seu paciente à conclusão, olha, eu acho que você precisa agora, vamos tomar uma dose, vamos procurar um psiquiatra, eu vou conversar com ele, por isso é importante. Vou falar que você até estava vindo bem, alguma coisa aconteceu, talvez um gatilho, ele não consiga mais controlar, nesse momento você está vivendo da sua vida, às vezes é hormonal, às vezes é uma fase, a idade. Nesse momento, acho que o fármaco vai ser uma boa. Aí ele procura. Quando decidir que é o fármaco, que tipo de fármaco? Acredita que precisa ser uma coisa sintética? O que falta? Por isso que é importante. Não, é uma coisa leve. Ele precisa de um pouco mais de serotonina, um pouco menos, ou alguma coisa para acalmar. Será que uma medicação fitoterápica, por exemplo, seria capaz? Às vezes, até práticas não terapêuticas podem ajudar. Eu brinco às vezes com meus alunos assim, gente, terapia do abraço. Abraço libera serotonina. Meditação é conseguir controlar seus neurotransmissores. Né? A gente fala, respira. Enquanto você está lá respirando, conta até 10 e respira. O que você está fazendo? Oxigenando o cérebro. Então, você está liberando, né, GABA. Eu ensino isso muito no ambiente corporativo. Não funcionou? Tá lá brigando, vai no banheiro, senta, respira, sozinho, oxigena. Você volta para a situação. Volta. Não funcionou? Não, é sério. Eu preciso de uma intervenção. Essa intervenção, né, medicamentosa, farmacológica, pode vir com fármacos mais suaves, digamos assim. Eu tenho fitoterápicos, que são inclusive padronizados, muito bons, né? Ao contrário do que muita gente pensa, não são baratos. E aí, por exemplo, a gente pode citar a valeriana, a gente pode citar a própria camomila, que tem vários medicamentos com extrato padronizado e que são capazes de atuar no sistema nervoso central. A gente já sabe,
né, que o extrato padronizado de valeriana também age lá no GABA, no sistema nervoso. A gente sabe que a camomila também tem essa, por exemplo, no caso de calmante, né, a gente sabe que o ginkgo biloba pode melhorar a circulação por causa da concentração, da circulação sanguínea. Pois é, aí eu como, né, farmacêutica... Olha, o mundo das ervas não está patrocinando, mas devia. Pois é, mas eu como farmacêutica, aí eu falo a minha preocupação. É a mesma coisa do café. Se eu te levar lá no mundo das ervas, você vai ficar louca. Ficar enlouquecida. Mas, não, louca de desesperada. Vai com controle de qualidade zero menos não dá, 12. Não dá. Mas tem. E a gente tem programas sérios, inclusive Brasília conta com UBS, né, unidades de saúde, com hortos de farmácia viva. A gente tem enfermeiros que prescrevem as plantas que não têm prescrição, farmacêuticos. Eu sigo o Dr. Juliano. E psiquiatras muito bons e psicólogos. E aí você tem, inclusive, as convivências das próprias plantas medicinais, trabalhar com o horto, porque aí vem um outro processo. Vamos conhecer as plantas, aí você faz a roda de convivência, aí você tá vendo Você tá criando uma outra rede. E aí vem aqueles idosos ansiosos. E é interessante ver, planta medicinal aromática. Aí ele vem, aí só de sentir o aroma, mas aí, olha, são outras caixinhas que você tá abrindo no cérebro. Esses dias eu ouvi muito falar sobre o Alzheimer e o tratamento com plantas aromáticas. Não é nem que aquela molécula aromática vai lá no cérebro, né, e ativa alguma nada, coisa. E que ela tem atividade. A memória é olfativa. A gente já ouviu falar a memória olfativa, ela tá muito ligada num centro de resposta que a gente chama de... agora esqueci o nome. Lá no Divertidamente tem, né, alegria, tristeza, raiva, medo e a repugnância. E a repugnância, ela é um centro ligado à luta e fuga também. Eu posso comer por exemplo, se a gente lá na Era das Cavernas, né, comia algo que era venenoso, que fazia mal, o cheiro, a memória nos levava a não repetir aquele, né, comer de novo aquele fruto por causa dessa memória. E a gente tem isso muito primitivamente, e a gente não leva em consideração. Você entra no ônibus, por exemplo, eu já ouvi isso, né, de uma paciente extremamente adoecida, borderline, assim, no 12, e ela tinha sido abusada. E aí, uma vez ela no ônibus sentiu o perfume, o mesmo perfume do cara que a abusou. Ela teve um surto dentro do ônibus. Por causa da memória olfativa. A memória olfativa é muito importante. E aí tá tendo uma resposta muito boa no Alzheimer. Porque você ativa. E aí, quem nunca, né? Nossa, esse cheiro já senti em algum lugar. E aí isso te lembra memórias que estão guardadas. Então, o que eles têm usado muito? Aí você vê, a planta medicinal, não é que aquela molécula foi lá e ligou no receptor. É diferente. Diferente da lavanda, que já existem estudos de que tem uma certa semelhança, né, do linalol com o GABA, que de fato se liga ao receptor e que eu já tenho uma atividade ali mesmo calmante. Não, é a memória olfativa mesmo trabalhando. E isso é muito importante. Então, assim, você vai ter... Então, o chá, quando você faz, além de ter o contexto... Senta aqui para tomar um chá. Já virou uma terapia. Fazimento, né? Por isso que eu tô falando. Então, assim, tem todo um contexto. E aí, de novo, não é só terapêutico, mas eu vou associar. Nem sei se aquele chá, de fato, vai ter camomilina e vai ativar receptor. Mas nós estamos sentados para tomar um chá. É um acolhimento. Então, por exemplo, Quentinho. Na psicoterapia, você trazer o chá... Comidas afetivas. E o aroma. Aí o chá, nossa, esse cheiro me lembra minha avó, né? Ah, esse cheiro me lembra... E aí aí isso vai te trazendo memória. Pode trazer memórias boas e ruins. Quando você quer mexer naquelas caixinhas. Agora, eu posso fazer um tratamento fitoterápico. Agora, eu preciso de uma prescrição. 2 coisas importantes. Acompanhamento, de novo, não é qualquer um que deve prescrever, mesmo que seja fitoterápico ou que seja aromaterapia, que são as práticas integrativas, né, da saúde pública que a gente fala. Eu preciso de um profissional e preciso de um acompanhamento. Porque senão ela vai ficar tomando chá, qualquer chá a vida toda, né? E que chá, né? Nem todo mundo pode tomar chá. Então, assim, de novo, eu preciso de uma pessoa que saiba. Nem todo chá é feito da mesma forma, né? Uns são por infusão, outros são por decocção. E aí, assim, o que eu estou extraindo, qual é o risco, e eu vou misturar... O excesso. Eu, por exemplo, fui dar uma palestra esses dias para um grupo de idosos.
Eles adoram chá, né? Como medicamento, eles gostam tudo. Então, eles tomam todos os chás e todos os medicamentos. E um caso tinha acontecido no grupo que um senhor tinha quase entrado em coma. Porque ele já tomava vários fármacos que eram calmantes, vários deles tinham interação já, e ele ainda estava tomando muito chá que era calmante. Então, ele estava tendo, de fato, ali um efeito aumentado, né? E assim, chá não causa nada. Então, assim, para mostrar a importância, eu falei, gente, as plantas, elas podem não ter nada de ativos, podem te ajudar e podem te intoxicar, né? Então, assim, vamos ver o que vocês estão tomando, não é qualquer planta. E aí, assim, eles fazem de tudo, né? Canela de velho, erva de não sei o quê, e mistura, e uma parece muito com a outra, e acaba tendo intoxicação. Então, é um risco. Ai, teve uma situação uma vez, eu tenho essa minha amiga, né, que é psiquiatra, e aí a gente tava no carro, eu, ela e uma outra amiga que tava fazendo medicina. Eu olhei pra elas e falei, vamos fazer medicina também, vamos ser todo mundo médica nessa bagaça. Aí as duas ao mesmo tempo, você vê como é que eu sou conhecida. Aí as duas viraram pra trás, pra quê? Pra mandar os pacientes tomar chá? Você já pode fazer isso agora. Eu vou ser a pessoa que vou fazer medicina pra mandar os outros tomar chá. Tá vendo? Não precisa nem fazer medicina. Não precisa. Fazer outra, né, formação pra poder mandar o povo tomar chá. Porque eu já sou a louca do chazinho, de uma ervinha, de um remedinho, Esses dias eu vi esse Dr. Juliano, eu adoro o conteúdo dele. Depois eu vou te mostrar. Ele falando de um dos medicamentos mais antigos da humanidade, que é o mel, o alho e o mel. É a fermentação do alho no mel. E ele fala que esse medicamento é datado de mais de 3.000 anos de história dessa medicação para a imunidade. E eu, a louca da imunidade, tudo pra mim, não, a gente tem que melhorar a imunidade. Tá respirando mal, imunidade. Tá comendo mal, tudo pra mim a imunidade tem que estar boa. Eu sou a louca da imunidade. Aí a gente tava falando, né, da herpes e tal. E aí eu falei, não, vou fazer, peguei lá meu alho, aí descasco, aí vou lá vendo as receitinhas, mas aí eu quero fazer a receita do meu jeito, porque não adianta ter a receita, eu quero fazer a minha receita. E mudar aqui, mudar ali. Não, mas ele até falou, olha, você pode colocar gengibre, pode colocar cúrcuma, e eu gosto das coisas naturais, por exemplo, eu não gosto de comprar o açafrão, eu compro a raiz da cúrcuma, pego, lavo, não sei o que, picoto, boto no processador, depois põe pra secar, e aí eu uso a minha cúrcuma, entendeu? Tudo bem, a planta mesmo, eu gosto da planta. Não gosto de comprar o pó do açafrão. Eu compro a raiz lá e pego e faço os negócios. Como é que é? Mais seguro, menos pior, menos né? pior. Assim. Aí fiz a infusãozinha todo dia, uma colherinha lá de manhã, porque tem que cuidar da imunidade. Eu vou te dar uma dica dele. O alho, de fato, a gente tem a alicina, que é antimicrobiano, melhora muito a imunidade. Mas eu fugiria do mel. O mel, assim... Mas é porque como é que vai fermentar? Mas usa um outro processo, pode fazer uma extração, faz um outro... Porque o mel... Esse eu não sei, o pessoal adora mel, né? Mas o mel em si, a atividade farmacológica dele é muito pouca. Eu acho que ele é o veículo. Calórico. Mas aí você... uma colherinha de manhã. Mas pra quem é diabético... Então, assim, aí você foge, aí eu lá preocupada já com as outras patologias, o mel eu fujo um pouco, mas assim, de fato, o alho as primeiras farmacopeias já citavam o alho na imunidade. E aí, volta lá, imunidade é tudo. Se você quer, imunidade é o segredo para tudo. Porque com uma boa imunidade, grande preocupação você tem um equilíbrio, saúde é a imunidade. você tem um equilíbrio. A gente não fala muito de imunidade para sistema nervoso central. Mas é o se essencial. o corpo não estiver bem, a cabeça também não vai estar, porque a cabeça... Exatamente. Então, a imunidade mantém tudo. Isso. Que é assim, corpo são, mente sã, corpo são. Você precisa, a imunidade está atrelada a tudo. Então, de fato, para você conseguir esse equilíbrio, por isso é tão importante essa parte psicológica. Porque não adianta, por exemplo, eu vou tomar uma medicação para gripe, por exemplo, que é um vírus. A gente sabe o vírus, a gente sabe o ciclo do vírus, da gripe, enfim, a gente já sabe como é que funciona, beleza. Para mim não faz sentido eu tomar um remédio para melhorar, para matar o vírus ou para melhorar os sintomas, se eu junto não tomar alguma coisa que vai melhorar a minha imunidade. Na verdade, a gente nem tem, né? Porque o vírus em si, ele é um desafio. Porque mas pra mim não faz sentido tomar como é que chama os medicamentos lá pra gripe? Então, mas ali não tem nenhum antiviral. Beleza, mas ali é pra só mim não faz sentido
esperar o ciclo do vírus, tomar um remédio para os sintomas e eu não melhorar a minha imunidade para o meu organismo combater o vírus. Na minha cabeça não faz o menor sentido. Aqueles medicamentos lá são todos paliativos para os sintomas da virose. Então, mas se eu não melhoro minha imunidade... mas cuidado, se for bactéria você tem que tomar antibiótico. Não, ok, mas eu tô Hoje, falando de uma... virose, sim, ok, porque vírus, ele precisa estar dentro da célula para estar vivo. Eu não tenho... Os antivirais, eles não conseguem matar o vírus em si. Eles diminuem a replicação ou a entrada do vírus na célula. Agora a bactéria, ela ela come tudo. Bactérias, hoje, principalmente, a gente, claro, que a imunidade vai me ajudar ao meu organismo tentar vencer a bactéria. Posso. Mas bactéria, a gente hoje tem muita bactéria resistente. Muitas. Então, se tá comprovado, de novo, e aí a gente volta, diagnóstico, tem bactéria, antibiótico. Mesmo que eu melhore a imunidade. Mas eu preciso de um antibiótico. É até bom a gente... Por isso que eu falei lá no... E os anti-inflamatórios? Porque aí tem as bactérias... Não pega nada. Anti-inflamatório é só paliativo do processo inflamatório. A gente eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer fazer. Pode tomar uma cerveja com antibiótico? Depende do antibiótico. É? Na Qual verdade... que não pode de jeito nenhum? Anti-inflamatório ou antibiótico? Olha lá, a Leire gostou da minha pergunta. Eu tenho uma pergunta também. Por que falam que a gente tem que tomar Epocler? Epocler, né? Antes de beber a cerveja. Na verdade é assim. Tudo voltou pra cerveja agora, você viu, tá né? Vendo? Ainda tá cedo. Então, hoje ainda é segunda. Mas assim, ó, o grande segredo de moléculas químicas no corpo é porque geralmente é tudo metabolizado no fígado. Então o maior órgão de metabolismo nosso é o fígado. Então quando se fala de fármacos, de moléculas químicas e principalmente do álcool, isso é sobrecarga hepática. Então, eu vou ter uma combinação ali de várias moléculas que precisam ser metabolizadas. Então, eu tenho fármacos que, junto com o álcool, aumentam os efeitos colaterais. Alguns cortam o efeito do fármaco, né? Normalmente, ou aumentam o efeito colateral, por exemplo. Então, por que a gente evita? Porque é uma sobrecarga hepática. Tem algumas substâncias que cortam o efeito mesmo, né, junto com o álcool. E não só com o álcool. A gente fala muito do álcool, mas leite, por exemplo. E todo mundo quer tomar antibiótico com leite. Tem vários antibióticos que cortam efeito com leite. E isso aí deve ter sido alguém que estava com preguiça de fazer um lanchinho e falou, toma um leite, né? Não, porque o povo antigamente tudo resolvia com leite, né? Mas não são todos também, né? Não são todos, de novo. E aí, na dúvida, vou falar o nome? Claro, tem um monte de classes. O boldo. Uma galera diz que ele é tóxico, outra galera diz que ele é do bem. É porque nós temos o boldo do Chile, que é do Chile, não é nosso. E ele praticamente não tem aqui. A gente tem o nosso boldo. Então, a gente tem um boldo, e são espécies diferentes chamadas de boldo. Né? E é boldo da folha larga, boldo... De novo, se eu não tenho certeza da planta, esse é o grande segredo com planta. Porque nós perdemos um pouco também daquela raiz etnofarmacológica que vinha do povo, da tradição, das famílias, né? E hoje você quer, isso é boldo, aí você lá e faz um de, sei lá, urtiga, e você vai se intoxicar, né? Então a pessoa precisa conhecer. A gente não tem mais, a gente está na era da medicalização. Ninguém sabe mais uma hortinha, que horta é essa? Os próprios alimentos já não são igual eram antes. As crianças faltam pouco perguntar de onde veio essa abóbora. Exatamente. Mas isso é abóbora, isso é tomate. Fizeram esses dias um estudo com isso. Mostrava as frutas e os legumes, eles não sabiam o nome. Eu vi esse porque eles não reconhecem. Vídeo. E hoje a gente está vivendo também uma era que você compra tudo pré-processado. Não, e pré-processado. A fruta vem descascada, cortadinha na bandejinha, embalada, e ela não viu a melancia inteira, porque ela vem cortadinha, sem caroço. Ela não... Então, assim... De novo, o boldo. Qual que é o boldo que eu tenho? Qual que é a arnica? Esses dias eu tô chegando de um congresso, né, de farmacognosia, e eles apresentaram um trabalho sobre a arnica. Todo mundo ouviu falar que a arnica é boa anti-inflamatória, toda avó tem uma arnica na garrafa. Eu tenho, não, gente. E essa arnica anti-inflamatória não existe no Brasil. A arnica montana não existe. As nossas arnicas não são tão anti-inflamatórias quanto essa arnica, que é americana. Então, qual é a arnica que a avó tem? Aí eles fizeram o trabalho sobre isso, um levantamento, que cada um tem um trem que fala que é arnica, que é uma planta totalmente diferente. E que aqui é conhecida como uma planta, em outro estado como outra, né? E olha ainda a confusão. tem a regionalização, né? Exatamente. Hoje não adianta, porque eu aqui registrei como arnica montana, o outro como arnica officinalis, outro como, sei lá.
Mas hoje a gente tem a era da internet, não existe mais. Por isso que as plantas têm mudado os nomes científicos, porque você está começando a buscar. Hoje eu identifico por biologia molecular, hoje não é só mais aquela pessoa que vai, né, escrever. Então você precisa conhecer melhor, né? Do que você está falando, da espécie, da planta, do medicamento. Olha, tem assunto para umas horas aqui, minha Muitas senhora. horas. Mas, ó, só para encerrar, né? Cerveja, não toma com nenhum medicamento. Nenhum. Se é para tomar medicamento, Viu, Lady? é medicamento. Eu não tomo, não. Já Não toma medicamento ou não toma cerveja, né? Como diz o meme, se é pra tomar, se é pra ficar bom, né? Toma medicamento. remédio. Se é pra ficar ruim, toma toma cerveja. cerveja. Não mistura, os dois não cabem, não devem caber independente na mesma caixinha, né? E medicamento sempre com água. A não ser que existe alguns específicos Você que precisa de alguma coisa para até ativar, oxidar, alguma coisa para, né? Fora isso, água. E hoje também a gente tá vivendo a era dos suplementos, né? Que aí é outro podcast. Outro podcast. O suplemento, alguns medicamentos que não vão bem no registro, eles pegam ali, Coloca como deixa suplemento. como suplemento. Mas os suplementos tem que estar atento, porque o suplemento ele pode ser encaixado como fármaco. Porque lembra, qual que é a definição de farmacologia? É uma molécula química capaz de alterar, né, de alguma forma, o organismo. A Leire mandou acabar, mas eu vou perguntar desse, porque eu tenho visto muitos estudos e muita correlação da creatina com o envelhecimento, com os idosos, com a capacidade cognitiva, com a manutenção da capacidade cognitiva dos idosos. E isso muito me interessa, não só a mim, né, porque eu faço uso da creatina, mas principalmente no acompanhamento essa minha amiga que é psiquiatra, ela, mas você atende idoso? E eles me adoram, os velhos me adoram. E aí eu tenho gostado muito de pedir pra eles, mas minha filha, eu não faço atividade física. Calma, a creatina não é pra atletas apenas, mas já existem, eu acho que ele é o suplemento mais estudado na atualidade, tem vários. né? Aí, Kelly, eu vou te falar o que eu falei lá no início. Eu sou uma farmacêutica, farmacologista, que sou a favor de que as substâncias químicas devam ser usadas quando necessário. Então, primeiro passo, preciso de creatina? Mas vamos pensar no envelhecimento. Não tem problema, preciso de envelhecimento. Isso, se você aí está em envelhecimento, perda muscular, você tem que comprovar. fraqueza, aí você vai fazer uma isso, análise. aí tem que fazer todo e você esse vai estudo. ver se de fato existe uma diminuição. Porque o excesso vai sobrecarregar fígado, vai sobrecarregar rim. Pensa no whey protein. Né? Começou a era do whey protein. Tá cheio de jovens já com sobrecarga hepática e renal. Porque eu tenho um excesso de proteína, que todo mundo fala da carne, ácido úrico alto e tudo, mas esqueceu que o whey protein é proteína pura e de fácil absorção. Aí o bonito vai lá pra academia e ele não tem falta de proteína. Se ele consegue pela própria dieta a proteína, por que ele tá tomando whey protein? Aí ele quer ganhar mais massa muscular do que precisa. Cuidado com isso. Já é o suficiente. Por isso que, de novo, acompanhamento. São ferramentas. As ferramentas, elas têm um propósito. Se você é um atleta de ponta e precisa mais proteína do que o normal, capaz tudo de bem. comer e processar. Né? É igual aconteceu agora, né, nessa nossa era pós-Covid. Nessa nossa era pós-Covid. Vitamina D, depende. Você tem vitamina D baixa? Vitamina, só se você precisar. Se você não precisa, não sobrecarregue seu corpo. O potinho tá cheio, vai transbordar. Pra que você quer transbordar? Se não virar patológico, você tá perdendo dinheiro e sobrecarregando o rim para eliminar isso. Entendi. Então o segredo é exame. Hoje, graças a Deus, a gente consegue saber o que falta e o que tá em excesso. Então eu preciso? Tem um monte de gente tomando vitamina aí que não precisa. E gente que não tá tomando. Polivitamínicos, né? Tem todas as vitaminas, mas às vezes tem umas que não precisam. Então é buscar creatina de novo. Pode ajudar? Pode. Vitamina D, vitamina B12, todas são bem-vindas, desde que você precise. Se você não precisa, pra quê? Excesso. Menos é mais. É isso. É manter o equilíbrio, né? Manter esse corpo ativo, a cabeça ativa, o corpo ativo. E eu acho que assim, né? E sentindo, bom, eu dava conta disso aqui, eu não dou conta. Bom, deixa eu buscar resposta para aquilo que eu não tô dando conta mais, porque eu sempre dei. Eu não tava mais conseguindo dormir, eu não tô mais conseguindo dormir, peraí. Onde eu tá sempre errado? dormi, por que agora eu não tô dormindo? O que tá faltando? Foi o primeiro sintoma que... Gente, eu não durmo mais. Eu ia dormir 3 horas da manhã e acordava às 7.
Que dormir é Você esse? E o seu pode ser diferente do Opa, meu. peraí, não tô dormindo, alerta, eu dormia, agora eu não durmo mais. O que tá me levando para esse estado de ansiedade que não me deixa desligar? É isso, aí você entendeu o seu. E outra Aí coisa, foi buscar não a tem um medicação. padrão. Você Isso. falou dos seus pacientes, 45, não tem 45. Pode ser 45, o outro pode ser com 60. Então você falou creatina, pode ser que para alguns idosos, para alguns nunca vão precisar. É igual reposição hormonal. É igual reposição de tudo. Então é importante entender, falta. Por que falta? E a origem. Porque você tem que buscar a origem. Por que falta? Falta e por que está faltando isso? Ou em excesso, e por que está em excesso isso? O que esse paciente tem que ele precisa? Aí eu vou buscar o fármaco correto, a suplementação correta. Por isso que eu falei, o ideal era eu tratar você. Vou tratar a Kelly. Um médico para Kelly, um medicamento para Kelly, um psiquiatra para Kelly. Porque aí tudo é feito, o medicamento para você. Ah, não, ela tem falta de B12, ela tá faltando isso, ela tá faltando aquilo. Aquela paciente, não, aquela ali já tem B12, então ela não precisa de B12, ela precisa de vitamina D, aí eu faço uma combinação. Só que infelizmente não é assim, né? Aí é o legal, né, ir para essa multidisciplinaridade. Porque, por exemplo, a maioria dos meus pacientes, eles procuram um psiquiatra. Mas junto do psiquiatra, eles não procuram endócrino, que vai fazer uma investigação mais detalhada de como que esse corpo está funcionando a partir da junção de todos esses elementos e hormônios. E por quê? Por que a gente não procura? Que é uma coisa ruim. Ao mesmo tempo que a gente especializa, a gente não volta. Não adianta, porque aí você só entende... ele só entende do fígado. Mas peraí, meu problema pode ser rim, meu problema pode ser coração, meu problema pode ser cérebro. E aí? É a combinação. Então, a gente não pode esquecer que é uma combinação. É um todo. Aí a gente volta lá para aquele início que o pessoal critica, mas que de certa forma é olhar o paciente como um todo. Ele é um ser humano. E eu não vou tratar só um pedacinho. Então, é um todo do paciente. E aí, de novo, por que é tão importante, né? Eu me sinto, assim, bem com propriedade para falar por que o psicólogo acaba sendo um profissional tão importante nesse papel todo. Porque ele vê a pessoa, ele vê o ser humano, a pessoa como um todo. E ele vê partes que não são físicas, que é o emocional. E ele essa é a parte mais difícil que o médico tem de acessar. E é muito legal quando os psiquiatras trabalham junto com a gente, porque ele fala, cara, essa parte eu não consigo acessar, eu não alcanço. Não, ele só tem e eu pensando do ponto de vista farmacológico, eu vou desenvolver um fármaco. Eu nem sei para que eu vou desenvolver. Aí você me fala, eu sinto que esse paciente tem isso, tem isso, tem isso. Aí eu vou, nossa, qual será, né, o desequilíbrio de neurotransmissor? O que eu preciso acessar na molécula? Que molécula eu preciso criar para acessar nesse paciente com esse tipo de distúrbio? É uma combinação. Aí eu crio as possibilidades de fármaco que o médico vai aplicar no diagnóstico e que você vai não só observar na clínica, como ajudar na adesão do tratamento. Então, você pode falar para mim, não existe nada bom ainda para depressão. E aí eu, como uma busca, como farmacologista, de uma nova molécula que possa auxiliar, de fato. E aí a gente trabalha todo mundo em conjunto. A gente já pode começar o outro podcast hoje também? De fazer a parte 2 hoje? Não, né? Droga. Ellen, eu não queria acabar, tá? Eu só tô acabando porque a lei tá mandando, que ela manda em mim. Como é que as pessoas que nos assistiram até agora, né? Porque as pessoas que assistem o podcast, eu falo que elas dão pra gente a coisa mais preciosa que elas têm, que é o tempo. E se tiver alguma dúvida, se quiser te procurar para saber um pouco mais, como é que elas podem te encontrar? Então, estou super à disposição, né? Pode procurar no meu Instagram, pode entrar em contato com você. A Leire vai colocar seu Instagram aqui embaixo. Pode entrar no meu Instagram, pode entrar em contato com você, posso dar um e-mail. Estamos super à vontade para conversar, trabalhar em conjunto, né? Eu sou farmacêutica, minha formação, e ajudar nessa desvendar esse mistério. Nossa, me fala sobre a minha depressão, o que você acha? Eu sempre recebo muito assim, professora, me conta, minha depressão é como ansiedade, meu medicamento não funciona, né? O que eu estou fazendo? E eu acho que é importante a gente levar a informação correta, né? Se a gente pudesse, assim, agora terminando esse podcast, se as pessoas pudessem sair daqui com uma informação, assim, tipo, a pérola de tudo que a gente conversou aqui, o que seria? É o que eu falei, medicação, fármaco é uma ferramenta que, se bem utilizada, é ótima, mas se não for bem utilizada, ela pode ser pior do que você, né, propõe.
Então, procurar conhecer o fármaco que você está usando ou se você vai utilizar e entender de fato sobre a patologia que você tem, né? O tratamento. É isso. Bom, essa foi a Ellen Thanos. Não vou fazer a piadinha com o filme. A coitada deve estar cansada, ainda mais na faculdade, né? Aluno não vale uma ruela. É recente, né? Eu galera sou deve te antes zoar do muito. Thanos, Não, na verdade. os alunos não perturbam, não. Até que não, sabia? Já foi mais, mas até que não. Só eu que sou perturbada mesmo. Mas assim, Ellen, que conversa maravilhosa. Muito obrigada. Eu aposto que você chegou até aqui, que você conhece alguém que precisa ouvir um pouco mais sobre psicofármacos, sobre farmacologia, sobre a farmácia natural, né, que a gente tem aí à nossa disposição. Compartilhe esse vídeo, não guarda só pra você, não seja uma pessoa egoísta. Compartilhe esse vídeo, dá aí seu like, que a gente gosta de receber um like. A professora falou aqui que ela gosta de elogios. Dá logo like aí nesse vídeo, compartilha. E se você tem alguma dúvida, ficou alguma coisa que você precisa saber um pouco mais, ou que você gostaria de saber um pouco mais, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer questão de responder. E se eu não souber responder, óbvio que eu vou mandar. Aliás, se eu não souber, não, com certeza eu não vou saber responder. E se você é psicólogo, você ainda, né, como eu, saí da faculdade com essa sensação de que não sabe nada sobre fármacos, não sofre. Eu acabei de descobrir que é natural a gente sair da faculdade sem saber. Eu me culpava muito, falava, nossa, eu não estudei direito. Mas a gente nem teve uma disciplina só disso na faculdade. Então é muito natural ter essa ansiedade, essa angústia de não saber tudo. E a gente de fato não vai saber tudo, mas a gente pode melhorar. Então já segue a pós-doc, doutora de verdade, porque eu sempre brinco, né? Quem faz doutorado é doutor de verdade. Já siga a doutora Ellen. Eu acho que, assim como ela foi super acessível, super aberta comigo, ela vai te dar essa abertura também. Então não perde tempo para se informar mais, para trazer mais conteúdo. Ela falou uma coisa na palestra que eu achei fantástico: se apropria desse conhecimento, deslancha, desponta, sabendo mais do que os seus colegas sobre fármaco, e vamos ver se essa carreira aí não deslancha. E a gente se vê no próximo Pod Psi.